Vamos conversar com a doutora Denise Albano, que interage conosco direto de Aracaju. Qual a apreciação que a senhora faz desse momento que a gente está vivendo? É preocupante o quadro com o qual a gente se defronta nos dias de hoje. A realidade brasileira merece sim uma atenção da nossa parte diante dos sinais evidentes de um descolamento, principalmente da cúpula do Legislativo, e aí eu não generalizo todos os parlamentares, mas principalmente daqueles que estão ocupando postos-chave do Legislativo, juntamente com a chefia do Executivo e a cúpula do Judiciário. Percebe-se aí que, de fato, há uma espécie de desprezo pelos anseios reais da população brasileira que quer viver num país ordeiro, num país pacificado, num país em que a corrupção, o jeitinho político do toma lá da cá não seja mais a regra. E, infelizmente, o que constatamos é que essa realidade parece se impor no país com algumas vozes de resistência, com algumas reações, lamentavelmente, pontuais, diante da avassaladora, eu diria, orquestração desses setores para que o país regrida. As causas, eu não posso elencar todas, mas algumas delas são bem visíveis. Como eu disse, esse descolamento, essa postura de estar de costas para os anseios reais, para os valores da maioria da população brasileira. E aí eu tomo como exemplo, você mencionava as falas do atual presidente Lula. Veja que ao longo desse primeiro semestre, 2 ataques foram frequentes em suas falas. Primeiro, o ataque ao setor produtivo, que vem sendo hoje a locomotiva que faz com que o país, pelo menos do ponto de vista econômico, avance, que é o chamado agronegócio, ao lado da agricultura familiar, mas que tem um impacto menor na chamada balança comercial. Então, foi divulgado recentemente o superávit, que é a diferença entre o que o Brasil compra de fora e vende para fora, positivo, ou seja, o Brasil vendeu mais do que adquiriu mercadorias, produtos vindos de fora. E o que foi decisivo para esse superávit foi a elevadíssima produção agrícola do Brasil. E esse setor é frequentemente atacado. Veja que, mais uma vez, o presidente insinua que se trata de pessoas fascistas. Hoje tudo é reduzido a esses estereótipos depreciativos e temos o setor produtivo do país como sendo a base, o sustentáculo da nossa economia. Mas esse resultado positivo vem da safra que foi plantada no ano passado, com todas as condições de segurança. E o outro ataque frequente é o presidente do Banco Central. E aí temos a inflação sob controle, graças principalmente à autoridade monetária do Brasil, que principalmente tem aí no presidente do Banco Central, no Banco Central Autônomo, essa função de preservar o valor da nossa moeda e, por extensão, controlar a inflação. Veja que os sinais positivos que temos decorrem de setores, de instituições frequentemente atacadas pelo presidente Lula. E aí temos também o que vemos nos últimos tempos vindo do Supremo Tribunal Federal. Veja que houve a aprovação na Câmara do marco temporal, ou seja, buscando conferir maior segurança jurídica às pessoas que vivem no campo, e os sinais são no sentido de que essa lei, o Rodrigo Pacheco segurará
lá no Senado, tudo indica, para não ser votada com a urgência que a matéria demanda, e parece que a maioria do Supremo sinaliza que vai no sentido contrário a essa lei, gerando instabilidade e insegurança no campo. Então é preocupante, eu deixo esses exemplos para mostrar que o risco de desordem social no país é elevadíssimo. Doutora, mas essa situação da demarcação das terras indígenas, isso não já está consignado, inclusive, na própria Constituição de 1988? Então agora estão desfazendo, é isso? É uma interpretação amplamente defendida, disseminada, e uma interpretação, como eu diria, procedente, uma interpretação razoável. Mas hoje a gente percebe uma volatilidade, uma mudança frequente de entendimentos, de interpretações vindas da mais alta corte do país, e essa instabilidade no campo jurídico repercute, gerando uma instabilidade no campo político e uma desordem também no campo social. É preocupante. Ora, Erivan, em 2022, houve uma decisão do Supremo em relação a uma matéria que está repercutindo bastante, que é sobre a apreensão de quase 700 quilos de cocaína preparadas lá num galpão no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, para ser enviada, despachada, provavelmente para a Europa. E o entendimento, há um ano, foi no sentido de que a apreensão foi irregular, procedendo decorrente de uma prisão em flagrante, diante da atuação de policiais federais que, com informações da inteligência, soube que havia drogas nesse galpão e que estavam na iminência de que essas drogas fossem despachadas para o exterior. Eles ficaram de campana, observando que a Polícia Civil, também com seu provavelmente setor de inteligência, adentrou no galpão. Os policiais federais, tão logo policiais civis adentraram, seguiram e encontraram essa grande quantidade de droga. Há um ano, a prisão e a apreensão foi considerada legal, dentro do marco do Código de Processo Penal e da Constituição. Havia forte suspeita, havia informações preliminares e, de fato, o flagrante ocorreu, pois, recentemente, mudou-se o entendimento no sentido de entender que galpão, onde funciona depósito e preparo de droga, é equivalente ao domicílio, onde a gente trabalha numa atividade regular ou mesmo onde a gente reside. A ideia do que vem a ser proteção à inviolabilidade domiciliar, entendeu-se que houve uma violação domiciliar, que era necessário os policiais irem atrás de um mandato. Ora, havia fortes suspeitas, e a prisão em flagrante é possível diante de fortes suspeitas. E temos essa situação, Erivan, em que André do Rep, em que notórios corruptos têm aí seus processos anulados, suas denúncias já recebidas revertidas, quer dizer, recebeu-se a denúncia e depois decide desreceber, quer dizer, da figura do descondenado, temos agora a figura do desnunciado, desdenunciado, coisa que eu nunca vi em processo penal, em mais de 20 anos ensinando, e esse caos, essa insegurança jurídica é preocupante. Há uma investida também para desarmar os chamados colecionadores, caçadores e atiradores esportivos, uma ação intensiva do atual ministro da Justiça. Mas é de se questionar se essa investida dele vai chegar lá na favela da Maré, e eu peço aí, não é, Erivan, que os nossos, os internautas que nos acompanham, vejam essa imagem impactante. Não se sabe ao certo se é tão recente ou não, mas sem dúvida é uma realidade presente na maioria das comunidades do Rio de Janeiro,
e assustador você verificar dezenas de pessoas desfilando com fuzis, com armas de grosso calibre, livremente em vias públicas. Será que o Ministério da Justiça, esse atual governo, está preocupado em desarmar? Caralho! Impactante essa imagem, não é, Erivan e quem nos acompanha? Se isso não nos causa indignação, se isso não nos causa uma espécie de revolta com esse estado de coisas, com essa imagem assustadora, profundamente assustadora, o mal avança onde aquelas pessoas que querem e defendem o bem se omitem, se acovardam. E eu exorto doses de coragem dessas pessoas para que a gente reaja diante dessa investida, que é uma investida do mal.